Olá amigos, tudo bem? Eu sou Evandro Salgado e o tema de hoje vem muito a calhar essa época do ano, porque a gente está entrando no inverno. Inclusive hoje chegou uma frente fria aqui, bateu aí os 8, 9 graus. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito das diferenças entre a inalação ou nebulização e a umidificação do ar, né? Então, inalador ou umidificador? O que é melhor? Quais as diferenças? O que pode trazer algum benefício nessa época em que as infecções respiratórias são tão frequentes? Mas antes, lembra de se inscrever no canal, já deixa seu like aí embaixo, divulga o vídeo, eu acho que isso é importante para que a informação propague. É muito comum numa primeira consulta pediátrica, quando o bebê está ali na primeira semana de vida, muitos pais já chegam às vezes no consultório e dizem: eu já estou fazendo inalação para o meu bebê, para ajudar a desobstruir o narizinho, ele nasceu fazendo um barulhinho. E na verdade isso é um pouco de mito, porque a função da nebulização não é bem desobstruir as narinas. Por isso que a gente foca tanto na questão da higienização nasal, né? Então, na passagem do soro fisiológico diretamente pelas narinas. Mas então para que serve a nebulização ou inalação? Então, qual é a função dela? E o fato é que quando nós temos uma infecção respiratória, uma infecção viral, naturalmente o nosso corpo, como forma de defesa, começa a produzir secreção. Então, dependendo da intensidade da infecção, se for um resfriado simples, muitas vezes o quadro se restringe só à parte nasal. Mas quando a gente tem, por exemplo, um quadro de bronquiolite, você já pega os pulmões, já faz uma inflamação mais difusa e essa secreção naturalmente ela começa a subir e ela começa a obstruir as vias aéreas. Com o passar dos dias, a secreção ela vai ficando mais espessa. A gente percebe que de clarinha e hialina, que a gente fala, ela passa a ficar mais amarelada, esverdeada, um pouco mais espessa, mais difícil de ser expelida. E quem sofre mais com isso são os bebezinhos, que não têm ainda a capacidade de expectorar. E é aí que entra o papel da inalação, né? Então a inalação ela tem um papel mucolítico, é um termo que a gente usa para dizer que ele quebra o muco. O líquido que a gente usa no inalador não é água, a gente usa soro fisiológico. Por que o soro fisiológico? Ele tem uma concentração muito pequena de sal, né? É 0,9%. Só que esse sal ele é importante, o sal ele entra nesse papel mucolítico, ele quebra as partículas ali do muco. Então você tem ali o vapor, que também já umidifica a região, a mucosa de todo o aparelho respiratório, e você também tem o sal, que ajuda a quebrar esse muco e facilitar com que saia a secreção. Existe ainda uma outra modalidade de inalação que a gente usa, isso mais dentro do ambiente hospitalar, né? A gente usa uma inalação que a gente chama de hipertônica. E o que significa isso? É uma inalação com uma concentração de sal maior, pelo menos 3 vezes maior do que a do soro fisiológico. Não costumo recomendar muito essa modalidade de inalação para casa. É uma quantidade de sal que é um pouco mais irritativa para a mucosa. A gente recomenda esse tipo de inalação quando a secreção está muito espessa. Em casos de bronquiolite, que a gente percebe que o pulmão tem um processo inflamatório muito grande, já com muita secreção, dificilmente nós vamos precisar além do soro fisiológico, que é o mais recomendado. E o umidificador, para que serve, né? Se a gente já tem a nebulização, a inalação, que produz já aquele vapor, para que serve o umidificador? A função do umidificador ela é mais ambiental. O seu uso, de certa forma, é até questionável, né? A sua eficiência. Será que ele é suficiente mesmo para conseguir melhorar a umidade do ar? Mas, sinceramente, em tempos onde a umidade ela cai demais, a gente não tem muitas opções. E eu acho que o umidificador é um bom recurso, sim. Especialmente no inverno, quando a gente percebe que cai muito a umidade do ar. É um momento que a gente fica em lugares mais aglomerados, muitas pessoas já com infecções respiratórias. E essa umidade com os lugares aglomerados aumenta muito mais a chance de contaminação, de transmissão das infecções. Quando a gente usa muito ar-condicionado dentro de casa, e o ar-condicionado, desde que com a manutenção adequada, não tem nenhum problema usar. Só que uma das complicações disso é que também derruba muita umidade do ar. O ar-condicionado ele consome a água que tem no ambiente, né?
E não só ar-condicionado, aquecedor também. A maioria das pessoas tem um aquecedorzinho em casa, mesmo que seja aqueles portáteis, e muitas vezes o umidificador ele contrabalanceia isso, ele ajuda a equilibrar um pouquinho, né, o ambiente. Agora, um cuidado que tem que ter com o umidificador é a higienização dele, uma higienização periódica. Geralmente o fabricante já traz ali uma recomendação de tempo de higienização, porque o próprio umidificador, justamente por esse ambiente que é úmido, ele acumula fungos, né? Então a gente aumenta a chance de ter uma contaminação no aparelho e às vezes jogar isso para o ambiente. Em relação à inalação, quantas vezes ao dia é necessário fazer isso? Então uma coisa que eu vejo muito frequente no consultório é os pais dizerem que é muito difícil fazer inalação com crianças, especialmente as crianças maiores, né? Então eu não diria para fazer isso de rotina. A criança que está bem, que você faz a higienização nasal como hábito diariamente, não tem por que ficar inalando todo dia. Eu reservaria a inalação para esses momentos de infecção, de que a criança está secretiva. E aí de 2 a 3 vezes ao dia já é suficiente para você conseguir umidificar a mucosa e conseguir tirar um pouquinho mais dessa secreção. Tem momentos, algumas crianças que nós tratamos em casa com a bronquiolite, às vezes precisam mais do que isso, 4, às vezes até 6 vezes ao dia. Se a criança ela não está melhorando com essas medidas todas, a recomendação é procurar o serviço hospitalar, procurar o médico para avaliar. A inalação, por exemplo, é diferente dos aerossóis que a gente usa como medicamento. Então, por exemplo, medicamentos para asma, né? A gente tem aí salbutamol, aerolim. Eles a gente costuma, hoje em dia, utilizar mais com o espaçador e a máscara, que é uma forma mais orientada, mais dirigida da medicação chegar aos pulmões e mais rápida também. Mas eles não tiram o benefício da inalação, são duas coisas que podem andar juntas. São tratamentos que são complementares. O volume recomendado é sempre o mesmo, nós colocamos cerca de 3 a 5 ml por inalação e não se recomenda muito mais do que isso, né? 5 ml é suficiente. E o processo é bastante simples, todos eles vêm com uma máscara, você liga o aparelho e o mais importante é isso, que você veja a fumaça saindo, né? Se ele não produz fumaça, se ele não tem esse vapor, provavelmente ele não vai ser muito efetivo na sua função de umidificar e de quebrar as partículas de muco. Adianta fazer com a criança dormindo, com o vapor à distância? Não vejo muito benefício. Quanto mais próximo, mais eficiente vai ser a inalação. E se a criança está acordada, por mais que ela tenha um pouquinho de resistência, muitas vezes até o choro, né, é uma forma de você expelir secreção. E eu acho que mesmo nesses momentos ela também tem um benefício. Por mais que não consiga fazer todo o volume que está ali, ela ajuda as crianças que estão mais secretivas a tirar, a expelir essa secreção com mais facilidade. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma outra sugestão de tema ou vídeo, manda para nós. Nós vamos seguir com os nossos vídeos de terças e quintas. Não esqueça de se inscrever e indicar para os seus amigos. Um grande abraço.